Seres lindos, seres mágicos, seres infinitos, estou de volta. A live cortou, deu tilt aqui no Insta, o Insta tem dessas. E aí, a Fabi já tá de volta. Fabi, bora lá. Eu demorei um pouquinho para voltar, porque eu salvei a primeira parte da live, já tá no IGTV, já tá no meu feed, pra gente não perder o início dessa live. E agora, Fabi volta pra cá e a gente vai falar da ação pro futuro. O que é isso, né? O que é isso que a Fabi tá trazendo aqui? Que energia é essa? Uau! Pois é, que Agora sim, energia o é Insta essa? dá uns tilts e eu percebo que às vezes quando a gente coloca filtro, ele fica mais lento. É, quer ir sem filtro? Então, tudo bem. Vamos sem filtro. Na nossa Dá- beleza maravilhosa. Vamos lá, então. Vamos sem filtro, né, Rê? Melhor. Vai que dá tilt de novo, né? Bom, Eu então, salvei a primeira parte da nossa conversa. tá bom. Que bom, né? Então, só fechar essa história, né? Só para completar esse raciocínio. Eu resolvi sair do trabalho e aí durante todo o tempo eu estaria trabalhando, eu fiquei fazendo criações para o futuro. Então eu meio que desbloqueei tudo que estava bloqueado ali que eu não estava conseguindo criar porque estava travada em pontos de vistas, né? Que eu estava sendo concorrente do meu, eu não, né? Mas ele estava com essa crença de que eu estava sendo concorrente dele, foi um momento que eu assim, tirei tudo isso da minha frente e fiquei criando mais para o meu futuro. Me conectei com essa energia de uma forma tão forte que eu fechei vários trabalhos. E que assim, o que eu fechei de trabalho para frente super bancou tudo aquilo que eu tinha aberto mão de ganhar naquele trabalho. Então, assim, eu tive algo palpável, sabe? Que me mostrou que não vale a pena a gente ficar preso e conectado com a energia do passado, que a gente tem que se conectar mesmo com a energia do futuro para a gente criar mais. Ô, Então, Fabi, e assim, para quem tá entrando agora e tal, e para quem não tá habituado, nunca ouviu, né, a gente falar disso e falar desses termos, o que para você é, assim, como é que as pessoas podem perceber na vida delas o que é uma energia que tá, assim, do passado? Para mim é uma energia, uma coisa que tá meio estagnada, pesada, né? E o que é energia do futuro? O que é criar nessa energia de coisas que já foram, de coisas do passado, e o que é criar para o seu futuro? tá, então assim, eu vou falar assim, pra mim, né? Tipo, como eu sinto isso, né? Tipo, eu sentia naquele período todo que eu tava tentando. Era como se eu estivesse carregando algo que não tava mais, que não cabia mais dentro de mim, sabe assim? Que não era mais o que eu era, que eu já tinha mudado e que eu não aceitava isso. Porque o que acontece muitas vezes é isso, a gente fica pedindo por mudança, mas quando a gente muda, a gente não aceita quem a gente é, né? Naquele novo eu, né? Então, naquele momento eu percebi isso, que era pesado, que estava difícil para eu fazer aquilo, tipo, que eu estava infeliz, eu fiquei doente, na verdade, os 3 dias, eu fiquei doente mesmo, sabe? Meu corpo me mostrou em forma de doença. Então estava tão pesado a ponto disso. E aí, quando eu abri mão e me conectei com essa energia do futuro, né? Com uma energia de tipo das possibilidades que estavam já no meu ser, mas que eu não estava querendo aceitar por medo, né? Tipo assim, nossa, tipo, e se isso não der certo, né? As pessoas ficam te enchendo o saco, né? Quando você começa a falar para outras pessoas às vezes. Então, eu estava tão conectada com aquela energia do medo, né? De não acreditar no que seria a minha energia do futuro, que quando eu soltei isso, eu vi, então assim, de uma forma talvez mais prática, foi me entregar para as possibilidades que já estavam todas dentro de mim, que eu já sabia o que eu queria fazer, mas eu estava cheia de medo de receber julgamento. E aí eu aceitei e falei assim, ok, se for para eu ser o que eu preciso ser, o que eu quero ser, eu vou ter que receber os julgamentos. Então eu entrei e falei, vamos lá, então que venham os julgamentos. Então acho que talvez seja mais claro, não sei se fica, né, mais claro para quem não tá acostumado. Mas um jeito que eu também achei porque daí também é isso. Aí eu tentei. Aí agora, o que eu fiz, né? Como eu falei, eu tô tentando achar uma forma de traduzir isso para pessoas que não entendam tanto de Axis, vai, que eu. Sabe assim, qualquer pessoa pode ter acesso a essas ferramentas sem ser você só. Sem ser tão focado, né? Tipo,
em Axis. Não sei se eu tô sendo clara, hoje eu tô meio confusa. Mas enfim, tô sendo clara, então tá. Porque o que acontece? Tipo, como eu falo com dois públicos, né? Digamos assim, então agora eu comecei a falar com dois tipos de pessoas. Eu falo muito com artistas e falo muito com terapeutas, facilitadoras e tal. Então, eu percebia que quem era artista não entendia a linguagem de Axis, né? Porque também é uma linguagem mais já para quem já... E até quem começa em Axis, né? Tipo, você tem que ir entendendo tudo aquilo que se fala. Então, eu meio que tô criando uma linguagem onde, tipo, dá para entender, tipo... O conceito das coisas, dá para aplicar isso no seu negócio, no seu trabalho, através das perguntas, que para mim eu acho que é o lugar onde mais expande de todos, né? E é mais acessível para todo mundo. Então eu tô meio que traduzindo isso por um jeito para a pessoa aprender a se conectar, vai com essa energia do futuro. Então, eu ensino mais ou menos, né? Eu ensino, tipo, a gente começa fazendo isso por um planejamento onde eu me conecto com a mulher que eu quero ser. Sabe? Tipo assim, porque daí vai sendo mais palpável. Então, assim, tá, quem eu quero ser no final do ano? Tá, eu quero ser uma pessoa realizadora, eu quero ter realizado o que eu me propus, eu quero ser a mulher que viajou e que fez né, aquilo que queria, eu quero ser a mulher que me olho no espelho e me acho e gosto do que eu tô vendo, eu quero ser uma mulher que se veste de tal forma, eu quero ser uma mulher que foi em tal lugar. E aí eu meio que vou mapeando tudo isso que eu quero ser, sabe? Tipo, e eu escolho mais ou menos um lugar, né? Tipo, no final do ano. Então eu consigo me conectar com isso, e aí isso é como uma energia do futuro. É uma energia do futuro, né? Ela tá num lugar que não tá tão no imaginário, porque eu percebia isso, que as pessoas ficavam com muita dificuldade de, tipo assim, como assim? Se eu for eu vou ser a energia que vai ser contributiva, né? Por exemplo, você mostrou o livro do Dan, né? Que é como chama mesmo? Sendo você mudando o mundo. Sendo você mudando o mundo. Muitas pessoas, quando eu falava assim, dessa forma, né? As pessoas falavam assim pra mim, tá, mas eu já sou eu. Tipo, mas eu não tô conseguindo mudar o mundo. E você sabe, Fabi, uma coisa que eu me lembrei agora, e eu tenho usado isso, nossa, pra mim foi uma libertação também. O Gary, no Fundamento Global, você tava lá? Não. Ele falou uma hora assim, alguém fez uma pergunta para ele, era uma menina, lembrei agora, ela era uma tradutora do Axis, inclusive, porque ela saiu de dentro de uma daquelas cabines de tradução, eu não sei de que país ela era, não era brasileira, e ela contou para ele que estava escrevendo um livro, que estava com dificuldade na linguagem. Ele falou assim, escuta, por favor, use a linguagem que as pessoas vão entender. Uhum. Para de ficar usando a linguagem do Axis para as pessoas não entenderem nada que vocês estão falando. Total. E aí me deu um alívio, porque, pô, eu sou jornalista. Uhum. Para mim, é muito importante que minhas coisas sejam claras, que as pessoas possam entender o que eu estou falando. Com total facilidade, alegria e glória. Então, eu parei de ter pudores em escrever o que eu percebo que eu tenho que escrever nos posts. E assim, sabe, vou escrever assim, você tá precisando se encontrar? A pessoa tá precisando se encontrar. E quando eu falar, ela vai entender o que eu tô falando. Total, Rê. Isso... O Gary falou, gente, para de ficar usando uma linguagem que ninguém entende. Sim. Então, isso daí foi uma coisa que pra mim, quando mudou essa chavinha, eu consegui me conectar com mais pessoas. Porque enquanto eu tava usando só a linguagem de Axis, que pra mim fazia sentido, mas que pra um monte de gente as pessoas não entendiam bolhunfas. Ou, assim, ampliando um pouco mais, ou linguagem do yoga, linguagem do Ayurveda, linguagem do Theta Healing, linguagem do Reiki, linguagem, sabe? Até a linguagem do próprio marketing digital, porque daí eu comecei a estudar, porque daí eu fui atrás de formas de divulgar meu trabalho para sair só de quem eu já me conhecia, e aí eu caí no marketing digital, comecei a estudar isso, que eu, assim, tô super amando, tipo, nossa, tá me expandindo muito, só que daí também eu caí na mesma coisa, né? Tipo, aquela linguagem que eu levei um mês para conseguir traduzir tudo e entender do que aquelas pessoas estavam falando. Então, assim, eu fiz questão de, do jeito que eu falo e do jeito que eu me comunico, falar com qualquer pessoa,
pessoa. E assim, pra mim, e como eu tenho essa coisa de trabalhar com criança, então assim, eu acho que assim, eu tenho que falar como se fosse para uma criança. Se ela tá entendendo, então todo mundo tá entendendo. Porque não é um código secreto, né? Tipo, eu não quero montar um negócio secreto. Eu quero montar uma coisa que as pessoas tenham acesso. Então, Sim. assim, isso fez uma diferença na minha comunicação também, né? E aí também eu consegui me encaixar dentro daquilo, porque até então eu estava me sentindo, não estava conseguindo ser eu, né? E também uma outra coisa legal que me ajudou a mudar essa chavinha, eu fiz um curso com a Cass Thomas, sabe? Que ela. Sim. Esqueci agora o nome. Sou péssima para nome, tá, gente? Para lembrar das coisas. Aquelas coisas que ela dá da sua beleza, essas coisas. Não, era um da comunicação. Esqueci o nome, mas assim. 7 passos da comunicação, uma coisa assim. Da Cass. Ela é incrível, assim, ela tem uma coisa para se comunicar que é incrível. E aí, no dia e esse foi o último curso que eu fiz, assim, de Axis, que foi presencial, enfim, que acabou, né, as coisas presenciais. Mas, assim, depois, assim, gente, enfim, ainda bem que eu tava lá. E aí, tipo, eu falei uma coisa pra ela, que ela falou uma coisa pra mim que foi incrível. Eu falei assim, então, eu tenho uma dificuldade que é assim, eu tenho uma coisa de controle que é assim, eu sou produtora, tipo assim, eu tenho uma visão das coisas que não é uma visão tão assim no ar e não deixo tudo tão livre. E tem um controle aqui dentro de mim, né? Que eu tô tentando me livrar desse controle desde que eu entrei em Axis e eu não consigo fazer isso. Aí ela me falou assim, e se isso for a sua mágica? Eu ia falar isso agora! Gente, e se você parar de comprar uma habilidade como um defeito? Como pode ser a sua vida? Não, e depois disso, parece que assim, tipo, tudo mudou. Porque daí, então eu comecei a usar todas os meus jeitinhos, os meus métodozinhos que eu tinha. Tipo, e todas essas coisas que eu uso, que dão muito certo pra mim, eu comecei então, né, mostrar para as pessoas como isso facilitaria para... Até uma pessoa que perguntou como faz para juntar todas as suas partes. Para você conseguir usar de todas as suas partes, né? Mas tendo consciência disso. Então, assim, nossa, aquele dia foi assim, plim, sabe assim, tipo, você pode ser você mesma, tá? Total. Fica tranquila. Fabi, quantas pessoas não conseguem se organizar? Não conseguem ter uma planilha, uma visão, né? E também, Fabi, eu percebo que é isso, né? O quanto que a gente acessa um universo, por exemplo, estou usando só como exemplo aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa. O universo do Axis, quando a gente vai nas classes, que tem toda aquela galera. Gente, quem disse que todo mundo tem que agir, falar e ser da mesma maneira? Né? E o quanto que muitas vezes a gente deixa de escrever um negócio da nossa maneira, do nosso jeito, com receio do julgamento das outras pessoas desse lugar. Sim, né? muito, Eu falo muito. que é o lugar da sanga, que é o lugar do seu grupo de amigos. Assim, eu vou te falar uma coisa, eu falo nas minhas lives de dinheiro, de prosperidade. O pessoal da Ayurveda me julga muito. Porque, né, tá todo mundo doente, o mundo, o coronavírus, eu não posso vender um curso de Ayurveda, porque eu tenho que dar o curso. Não, eu escolho sim criar dinheiro e prosperidade na quarentena. Sim. Quem não está criando dinheiro e prosperidade na quarentena, desculpa, eu tô criando. Se você não vai escolher criar, beijo. Sim, até então, porque... o quanto que a gente se poda por conta desses grupos que a gente gosta, que são as pessoas que a gente gosta, que são os nossos amigos. Então, o quanto que você não escreve um post do jeito que você gostaria de escrever, porque você tem receio do que o pessoal do Access vai falar? Total, Foda-se. Então, em todos os lugares que você não está sendo você, porque você está sempre procurando agradar o outro, vamos destruir, descriar tudo isso agora, por favor? Sim? Sim! Pode. Sim, muito. Assim, nossa, então, depois que parece que eu me soltei disso, e é engraçado que eu tinha até umas pessoinhas que ficavam aqui, sabe? Tipo, falando assim, mas você vai fazer isso? Ai, mas você vai fazer desse jeito? Mas você sabe que não é assim que tem que falar. Sabe assim? Aí é como se eu tivesse falado assim, sai daqui você, vai todo mundo embora, chega, agora eu vou fazer do meu jeito. E aí, então eu comecei a perceber como era isso, sabe? De ser eu e contribuir e mudar o mundo, porque daí você tá sendo de você de verdade, você não precisa seguir um jeitinho de ser.
E aí, tipo, uma coisa voltando atrás, dessa coisa de você poder juntar suas partes, né? E se conectar com a energia do futuro, eu meio que criei uma metáfora que é tipo assim, é como se você vai entrar dentro do metrô e você vai pegar o metrô sentido Corinthians e Itaquera, vai. Então, assim, você sabe que a pessoa que você quer ser é aquilo ali, né? É o final da estação, digamos assim, né? E aí você vai indo, pegou, entrou no metrô e tá indo, tá indo. Aí, de repente, o vagão abre a porta, ele para numa estação e abre a porta. E a gente que tem muitas vontades e gosta de muitas coisas e tal, a gente quer sair em todas as portas. E ok, e aí você pode fazer perguntas, ver se o que tem ali naquela porta vai nutrir o seu, né, você, vai te fazer chegar melhor naquele lugar onde você quer ir e tal. Aí você sai e tal. Só que aí você tem um lugar para onde voltar e continuar indo para aquele trem. Aí vai ter porta que você vai olhar e vai falar, nossa, se eu parar aqui, isso só vai me atrapalhar, isso não vai acrescentar nada. Então, não vou parar aqui, não é porque a porta abriu que eu preciso parar. E aí você vai. Então você chega no. Você tem um trilho onde você tá indo, sabe? E isso para mim, né, que é isso, que eu tenho essa mente de produtora e tal, porque eu sou isso. Né? Não tem como tirar isso de mim. Então, isso me ajuda e eu percebo que tem ajudado muitas outras pessoas também, entendeu? Então, eu acho que tem a ver com isso, essa coisa de se conectar com o futuro de uma forma mais, talvez mais clara, Muito bom. Trazer né? clareza, Tipo, né? então para mim isso foi assim mais de usar um planejamento, porque daí eu também tinha muita dificuldade com isso, né? Nossa, mas eu vou fazer um planejamento, vai totalmente me podar, eu não vou criar mais. Aí as pessoas questionam, né? Tipo, por exemplo, mas se você fizer um planejamento, você vai estar abrindo você vai estar fechando o seu receber para as outras coisas. Não, eu só tenho aqui um trilho onde eu tô indo, eu posso sair quantas vezes eu quiser disso. Ninguém tá me prendendo, né? O planejamento é meu, eu saio quando eu quiser. Uma outra coisa também que eu também recebia muitos julgamentos é da questão de você se comunicar com a pessoa que você sabe quem é o cliente que você quer ser, né? Que quer ter, né? E aí as pessoas falavam muito assim, mas aí se você se comunicar, você vai estar fechando o seu receber. Não, eu só estou facilitando para mim a minha comunicação. Todo mundo que vier até mim, né? As pessoas que forem contribuição para mim, que eu for contribuição para a pessoa, vai chegar até mim. Mas facilita para mim a comunicação, porque se eu estou falando com todo mundo ao mesmo tempo, eu não consigo falar com ninguém. Então, Sim, no assim, marketing digital a gente sabe que é assim que funciona. uhum, Você sabe com quem você está falando, uhum. né? Mas as Eu pessoas tive têm. essa questão também no lançamento do Seja o Uhum, Seu Brilho, meu parceiro de trabalho, seja seu brilho, seja você, é isso, seja você todo você. uhum, E eu tenho um parceiro de criação, de marketing digital, e chegou uma hora que ele falou assim, Guria, ele é gaúcho, mas e se tá as legal. pessoas não entenderem isso que você está falando? Eu falei, foda-se. A pessoa com quem Uhum. eu tô falando, ou ela entende o que eu tô falando, ou não é para ela o meu programa. E tá tudo Sim, certo. Tá tudo total. certo. Sabe? É isso. E se uma pessoa que não entender tudo que eu tô falando sentir um chamado de vir, ela vai vir. Porque é minha É, energia, total. Tanto é que a né? primeira vez que pelo menos a primeira vez que eu fui fazer um curso de Access, eu não entendi nada, eu não sabia nada. Eu só tinha recebido da Eli, né, as barras e estava impressionada. Eu falei, o que é esse negócio? E ela falou, eu vou fazer um curso tal a semana que vem. Tá? Você quer participar? Quero. Tipo assim, eu não sabia nada, mas aquilo me chamou. Então, assim, não tem isso, sabe? Mas, assim, você tem que usar o que você tem que falar do jeito que você acha que você tem que falar, né? Você não tem que falar do jeito que, é porque eu tô falando pro pessoal de Axis ou pro pessoal de Ayurveda, tá? Eu tenho que falar só desse jeito. Não, eu tenho que saber quem é o meu cliente, né? Minha cliente ideal, enfim, e me comunicar com ela. Mas isso não quer dizer que eu preciso tirar as minhas partes, né? Isso vai ser o que a pessoa vai se, né, chamar a atenção dela, vai instigar talvez a curiosidade dela, né? Tipo, enfim, são muitas coisas, né? Ah, é muito gostoso falar disso, né, Fá? Eu também, Sim. assim, nesse momento de quarentena, foi tão louco, porque aí também colhendo os frutos das nossas escolhas, né? Uhum. Começou a quarentena, foi tão fácil para mim criar coisas novas, possibilidades novas. E eu fui indo, 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 sem mais receio de integrar todas as minhas partes, né? O que inclui Uhum. a jornalista que eu sou. Então, eu tenho Uhum. mesmo facilidade em fazer live, em me comunicar, em sair na foto, em conversar. E aí eu falei, gente, onde que eu não tô sendo isso que eu verdadeiramente sou?
Onde que eu não estou usando toda a potência que eu verdadeiramente sou? Né? Sim. Ou para caber numa caixinha de terapeuta, ou para caber numa caixinha de professora de Ayurveda, ou para caber numa caixinha de facilitadora de Access. E se eu não precisar caber em nenhuma caixinha? E se eu pudesse ser esta potência que eu sou? O que mais é Total. possível? Né? Sim, com certeza. Tipo, então, isso que eu venho, né, exercitando nesses últimos tempos para mim tem me feito muito feliz, assim, pelo menos eu tô me sentindo bem, sabe, assim, e tô conectada com essa coisa de estar criando, e eu acho que todas essas ferramentas também fizeram com que a gente talvez não tenha, né, entrado ter baixado a nossa vibração, né? Tipo, porque outro dia eu tava falando com uma pessoa que fez curso comigo, ela falou, eu não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo. Aí eu falei assim, escuta, você tá usando suas ferramentas? Ai, não, eu nem lembro mais. Eu falei assim, então, se você, imagina só, você tem essas ferramentas, você fez esse curso antes disso, é porque você tem que usar, né? Tipo assim, você tem que usar suas ferramentas. E aí ela participou de uma das lives que eu fiz, aí ela me mandou mensagem, nossa, tipo, é isso, né? Tipo, tinha as ferramentas e não estava usando. E aí já acendeu, né, uma coisa nela. Então, assim, a gente tem que... É um privilégio a gente ter isso, e às vezes a pessoa julga a gente porque a pessoa talvez não, né, não tá escolhendo ou não tá conectada com essa energia, não sei, mas aí tudo bem, é uma escolha de cada um, né? Então, eu também, desde que começou a quarentena, eu não entrei nessa vibração, né, de me parar, e mesmo que as pessoas estejam julgando ou não, tudo bem. Eu sei que, né, eu tô mais contribuindo do que qualquer outra coisa, Total. né? Então, tipo, ter essa consciência me ajuda a seguir, né? Eu tenho lembro consciência disso. que a gente até conversou um pouquinho, né, Fabi, lá no início. Sim. E aí, como é que você tá? Como é que você não tá? Em dias que a frequência ameaçava ou ainda ameaça baixar um pouquinho, a gente escolhe dar um passo além, né? Sim. Seja ligando para um amigo que vai ser uma contribuição, seja abrindo um livro, eu vivo abrindo os livros. Total. Né? Eu tô cercada, assim, um presente dessa quarentena para mim tá cercada dos meus livros e abrir eles e usar todas as ferramentas que a gente tem, e todo mundo tem, gente. Total. Todo mundo tem as suas ferramentas, as suas escolhas, né? Em que você acredita, né? Cadê você? Eu gosto de perguntar essa história, eu gosto de fazer essa pergunta. Cadê você aí? Cadê você? Que legal, Você é tá uma aí. boa pergunta. Sim, com Você certeza. tá aí. Então, em todos os lugares onde você esqueceu que você está aí, vamos destruir, descriar? Sim, você falou isso, me lembrei de uma pessoa que me fez uma pergunta. Outro dia também participei de uma live com uma pessoa e a gente não se conhecia muito. Ela me convidou e eu falei assim, tá bom, vamos lá, né? Tipo, ela queria saber como que... Eu nem lembro agora, mas assim, tinha um tema lá da live, ela me chamou e eu falei, tô de boa esse dia, eu vou fazer a live. Aí ela me perguntou assim, tá, então como que... você já teve algum momento em que você... já pensou em desistir de tudo, né? Desse projeto que você está fazendo e tal? Aí eu pensei assim, eu falei, não. Aí ela falou assim, como assim não? Ela ficou chocada, né? Ela falou, como assim não? Eu falei, não tive nenhum momento que eu pensei em desistir de tudo. Ela falou, mas como assim? Porque as pessoas... Aí eu falei assim, aí ela ficou me questionando, né? Porque, tipo, as pessoas sempre caem num buraco e tal. Eu falei assim, olha, sabe o que acontece? Tipo, de querer desistir de tudo. Eu falei assim, eu acho que talvez eu não deixe eu ir tão a fundo no buraco. Quando eu percebo que eu tô me sentindo, né? Tô num dia que eu tô assim, nossa, hoje eu não tô bem, tipo, hoje eu tô, né, pra baixo e tal, eu peço ajuda. Eu não tenho nenhum problema de pedir ajuda, né? Então, assim, se hoje eu acordei mal, eu já várias vezes na minha vida eu quase, né, tipo, entrei nisso, de tipo assim, de estar super mal, de estar chateada, dananana. Meu, chegou no final do dia, aí o que eu faço? Às vezes eu paro no meio do dia e vou dormir. Eu falo assim, eu vou dormir porque eu quero acordar de novo. Tipo... Sim, tipo, tem dias que quando eu tô assim, num dia meio bad, eu falo assim, vou dormir e vou acordar de novo. Aí eu durmo, acordo de novo. Aí, ok, não acordei bem, eu falo, tá, então eu vou pedir ajuda. Quem vai ser hoje? Graças a eu tô cercada de muitas pessoas incríveis e eu peço ajuda. Só que as pessoas, às vezes, por que elas vão tão profundo nesse lugar? Porque elas não pedem ajuda.
Total. Né? As pessoas estão indo, estão afundando, estão afundando, estão afundando, estão afundando e não pede ajuda. Depois que você está lá querendo desistir de tudo, é muito mais difícil, né? E aí o quanto que também as pessoas compraram o ponto de vista de que elas não podem pedir ajuda, se vulnerabilizar, né? Olha, Total. até hoje foi tão lindo. Ontem à noite eu fui agradecendo porque eu podia escolher à noite que classe que eu ia ouvir. Tinha um monte de classe para escutar ontem de noite. Tinha Clube do Sim. Livro, tinha isso, o corpo. O que você escolhe agora? O que vai criar mais? Aí eu fui dormir ouvindo o Haris. Haris é um Você falou. facilitador do Access que a Fabi também adora, eu também. E eu fui dormir expandindo com ele, assim. E hoje de manhã eu acordei com a Thaisa Campos, com a Tatá, que teve a Academia da Consciência. E a Tatá é uma super facilitadora, ela tem uma puta audiência. E sabe o que foi tão bonito hoje? Ela pediu contribuição. Ela falou: vocês podem contribuir comigo? A casa dela estava acontecendo ali um negócio, a cachorra dela não tá muito legal. Como que vocês podem contribuir comigo agora? Sabe? Essa vulnerabilidade, gente. Total. Sabe? Tem a... Eu passei também uns dias aí nessa quarentena e na vida, né? E Sim. aí você vai lá e você se vulnerabiliza e você pede, eu peço pro universo, quem pode contribuir comigo agora? E Total. aparece a contribuição, né? Quantas vezes nós já trocamos áudios, né? De, Com putz, o que mais certeza. é possível que a gente ainda não Total. considerou, né? Sim, e aí eu falo muito para as pessoas, você está cercada de, você tem algum grupo de apoio, né? Tipo, você conhece pessoas que podem te apoiar? Muitas pessoas falam, não, eu falo, então, se você não tem isso, então você pode criar isso. Não quer dizer que porque você não tem, você não vai ter pro resto da sua vida. Você pode criar isso. Então, entre num grupo de alguma coisa que você perceba que aquilo vai te apoiar. E assim vai, porque se a gente não tiver esses lugares, né, que a gente possa, às vezes, se segurar e ter forças e tal, aí tudo bem, é muito mais fácil de você entrar numa vibração e de lá vai indo, né? Porque eu percebo a vibração, às vezes, do mundo mesmo, né? Outro dia eu fui sair para ir no mercado e eu senti tantas coisas loucas em mim, mas é isso, eu já tinha consciência de que aquilo não era meu, tipo... E aí eu fui fazendo, né, exercícios de tira isso de mim, porque assim, foi muito forte, eu fui meio que arrebatada por toda essa, né, por uma energia de medo, de escassez, de falta, de tipo, um monte de coisa. Daí chego em casa, vou lá e me trabalho, peço ajuda das pessoas. Então, assim, a gente tem que ter esse autocuidado com a gente mesmo, sabe? Se a gente não tem um autocuidado, eu acho que para qualquer negócio dar certo no universo, você tem que primeiro estar ali olhando para você, cuidando de você, porque você é a base de tudo. Ainda mais se você for a sua eu presa, né? Que é você que faz todas as partes da sua empresa, você tem que estar bem, porque aquela base tem que ser, né? Tem que ser uma base boa, né? Sim, e é isso. Aonde que a gente se separa também, né? E agora eu lembrei da Simone Milassas, que é uma mulher que fala muito de business, de um jeito incrível. E ela diz: a sua vida é o seu negócio e o seu negócio é a sua vida. Total. Então, Também aonde que acredito. você está separando a sua vida? Se a sua vida não tá legal, se você não tá satisfeito com a sua vida, feliz com a sua vida, como é que você vai criar um negócio que funcione? É bem complexo. É É muito bem difícil um complexo. negócio funcionar se a sua vida pessoal não está funcionando, porque o seu negócio é um reflexo da sua vida. É total. E E a tem uma. sua vida também é o reflexo do seu negócio. Total. E também, às vezes, para mim, aí tem gente que fala assim, ah, mas eu tô mal e eu não consigo trabalhar. Né? Eu tenho muitos amigos artistas que estão muito mal, porque é isso, não conseguem não estão conseguindo achar uma forma, né, de expressar o seu trabalho, de receber por isso. E aí o que a maioria tá fazendo? Tá minguando porque tá ali, né, tipo, parado tal. E aí eu, né, tenho conversado e falado que, assim, para mim, pelo menos, o meu negócio, estar trabalhando, é uma forma de me nutrir até pessoalmente.
sabe? Então, quanto você também não pode colocar o seu negócio então como algo nutritivo? Vai fazendo algo, se conecta com alguma coisa que você nunca teve então a oportunidade de experimentar. E agora porque você está na quarentena, e agora porque você já não tem mais nada a perder, né? Porque assim, muitas pessoas estão nessa assim, mas eu perdi tudo que eu tinha, tal. Então, aproveita que você já perdeu tudo que você acha que você tinha para perder. Então, experimenta algo diferente, que era aquilo que talvez você sempre quis fazer e não fazia porque você tinha algo a perder. Agora você não tem. Então, se joga nisso e às vezes isso vai nutrir a sua energia, sabe? Vai te dar um gás para você nutrir. Então, assim, eu acho que é um outro olhar também, sabe? Para as pessoas que estão muito ali, né? Tipo, desanimadas, enfim, sem energia. Então, é se conectar de novo com a energia do futuro, né? E, tipo, olhar para o que eu posso ser, experimentar ser, que eu ainda não pude experimentar ser. E aquilo vai te nutrir. Então, para mim, o meu negócio me nutre muito. Tipo, trabalhar, tá criando, tá fazendo curso e tá aprendendo coisas novas, tipo, me deixa nesse lugar de sempre tá criando, sempre tá sonhando, sempre ter esperança, sempre tá, né, tipo, começando algo novo. Então, assim, eu tenho muita facilidade nisso, né? Tem gente que talvez não tenha, mas eu tenho facilidade em começar. Sabe? Tipo assim, eu gosto da sensação de começar. Por exemplo, assim, eu já me separei 2 vezes. E aí, tipo, a sensação de se separar não é boa, né? Mas, tipo assim, a possibilidade que se abre de você construir uma vida nova, isso me encanta de um jeito que, assim, parece que eu vou fazendo assim, gente, eu posso começar tudo de novo, eu tô começando outra vida. Então, assim, isso pra mim é encantador. Então, assim, por exemplo, começar um negócio do zero é encantador pra mim, porque, assim, caraca, meu um monte de coisa que eu vou descobrir que eu não sei, tipo assim. Então, eu gosto muito de essa energia de descoberta me nutre muito, sabe? Ali tem uma pessoa que falou: amo estudar e aprender a cada dia. Eu também. Isso me nutre muito, muito mesmo. Tipo, E, gente, tem uma pergunta que todos podem fazer todos os dias de manhã, que é tão linda, que é assim: quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu posso ter hoje? Ou o que eu posso criar hoje que eu nunca criei antes? muito Né? E boa. como a Fabi Essas duas. falou, se assim, se você acredita que você tenha perdido tudo, ou se a sua vida mudou demais nesses últimos meses, e a vida de quem que não mudou muito, né, nesses últimos meses, você pode olhar e falar, ok, e agora? O que mais é possível? Só essa perguntinha. Sabe, pode estar tudo uma bad trip total, você tá aí não percebendo possibilidade nenhuma. Experimenta sentar aí na tua cama, fechar seus olhos, se conectar um pouquinho com a energia do futuro, porque ele tá aí, né? E é isso, o que mais é possível para minha vida agora? O que mais é possível para minha vida agora? O que mais é possível para minha vida agora que eu ainda não considerei? Universo, me mostra. Me mostra. Qual é o caminho? Qual é o caminho? E simplesmente se abre um pouquinho para perceber. De repente, vai aparecer alguma coisa que você não estava considerando. E você se permitir ir por um caminho diferente. Um caminho que você nunca pisou e que talvez, como a Fabi falou, seja aquele caminho que você tanto desejava. Mas antes você não podia ir, agora você pode. Total. Isso é muito bom nessa energia, né? Pra mim é, né? Né? Eu gosto de uma pergunta que é assim: o que está disponível para mim agora que não estava antes? Yes! Né? Tipo, nossa, tipo, às vezes nossa, eu falo, caramba, o que está disponível para mim agora que não estava antes? E essa pergunta vai trazendo, né? É isso, você vai se conectando com o que está aqui vivo agora, né? Não com o que estava antes. Então, isso é muito, essa pergunta eu faço muito e para mim ela faz muito sentido. Eu tô com tem uma participação especial. Adoro! Os meus estão quietinhos Ai, hoje, meu mas tem dias que Deus. eles causam muito nas lives. Ô, Sim. Fabi, e também assim, vamos. A gente estava falando aí do teu público, né? Que são os artistas, os healers. O quanto que também, não só essas pessoas, né? Mas todos nós. Mas é que nesses meios isso é muito comum, né? Ou a pessoa acredita e comprou o ponto de vista que é a arte pela arte, ou como ela é um curador, né, um healer, ela não pode receber dinheiro pelo que ela faz. E o quanto que a pessoa se separa do dinheiro dia após dia, dessa energia do dinheiro,
né? Do não Muito. receber. Como é que você tem percebido e trabalhado isso com as pessoas, Fá? Rê, eu tava, inclusive, eu fiz uma live falando sobre isso, né? A live foi assim: aplausos e elogios pagam seus boletos, né? O tema da live era esse, porque conversando com uma amiga, tipo, a gente tava falando, né, de dinheiro, de arte, de tudo isso, e ela falou assim: Fabi, mas olha, se a gente for pensar, a gente nem precisava mesmo receber dinheiro, porque já é tão gratificante quando a pessoa aplaude a gente, aquilo já preenche a gente inteiro, e a gente não precisa mais do dinheiro, a gente só precisa por causa do capitalismo. Eu falei, peraí, só um pouquinho, tipo, meu, vamos olhar, vamos olhar para isso? Tipo assim, será que não tem uma carência aí, tipo, que tá precisando, que já se satisfaz com o elogio e com as palmas, e essa carência tá tão grande que só isso já te preenche, você não consegue olhar para as suas outras possibilidades, né? Para tudo que você podia receber também, se você recebesse dinheiro nessas, né, como forma de pagamento. Aí a gente foi conversando, daí aí também veio uma outra coisa que era assim, será que daí eu já deixo um espaço tão grande para me preencher com essas palmas e esses elogios que, na verdade, não cabe mesmo o lugar do dinheiro, porque parece que eu não deixei esse espaço para ele. Né? Só o espaço de receber esses elogios, essas palmas, já preencheu todo o meu receber. Então, isso é outra coisa. Uma outra coisa também que eu percebo, que eu falei até, é que, principalmente artistas, mas também, né, pessoas curadoras e tal, ela tem um valor de contribuição tão grande, e aí ela não consegue, né, entender. Não, mas peraí, não era isso. Eu me perdi aqui no que eu. Sabe quando você vai falar uma coisa e se perde? Não era isso, mas peraí que eu vou retomar o raciocínio. Não, mas fala isso, faz sentido esses dois. Até eu pensar de novo aqui. Super, claro que sim. O quanto que a pessoa. E se o artista, vamos lá, e se o artista não precisar se nutrir só dos aplausos, dos assobios, mas também dos julgamentos? Uhum. O que Muito mais é bom. possível? O quanto que a gente Sim, pauta a vida por expectativas, né? E os sim. terapeutas, como que seria um terapeuta se nutrir também de julgamentos? O quanto que as pessoas deixam de ser quem são e de criar a própria vida, porque ela não se dispõe a receber julgamento. E quando a gente não se dispõe a receber julgamento, a gente fecha os canais do nosso receber como um todo, Total. Muito. né? Total. Então, a outra coisa era isso, que eu achava que a gente também chegou, que eu cheguei também nessa energia, de que geralmente o artista ele tá tão, e também, né, os healers, como você falou, eles estão tão imbuídos de dar e de dar e de dar, que parece que o receber deles está totalmente fechado. Então a pessoa não consegue receber. Não consegue receber porque está fechado mesmo. Né? Então, como seria abrir esse outro canal e de perceber que você não é só dar, né? Que receber não é errado, mas assim, aí vem a questão da cultura, né? Que a gente compra todos esses pontos de vista de que receber é errado, de que ter é errado, e você também não quer se tornar aquilo que você acredita que é ruim, né? Então a gente fica ali muito tempo acreditando que ser rico é ruim, que ser empresário é ruim, que ter um negócio é ruim, que negociante é ruim, e aí você tem esses pontos de vista tão ali fortes, que aí você trabalha, mas você se auto-sabota a ponto de não conseguir virar aquilo que você acha ruim, entendeu? Então, acho que tem isso muito forte nas pessoas. Então, você começa a conversar, tipo, com uma pessoa, né, dessas que a gente tá falando, e a pessoa vai indo e tal. Aí, quando você fala de negócio, a pessoa já fala assim, não, mas o meu trabalho não é um negócio. Por quê? Porque a pessoa tem aquilo como ruim. Então, assim, ela nunca vai ter um negócio de sucesso, porque ela acha que negócio é ruim. Ela nunca vai ser um empresário, porque ela acha que o empresário ele vai explorar as pessoas que vão trabalhar com ele, né, com ela. E aí, então, ela não quer se tornar aquilo. Então, ela vai evitar, mesmo que inconsciente. Porque se tudo acontecesse só no consciente, estava bom, né, Rê? Mas, assim, o nosso inconsciente está aqui trabalhando para a gente, né? Energeticamente, a gente está trabalhando aqui para realizar o que a gente escolhe energeticamente. Então, isso eu acho muito forte também nas pessoas. Eu faço um workshop que é negócios para mulheres, né? Tipo, o tema é de negócios para mulheres. E, meu, o que tem de ponto de vista
ligado ao feminino, que impede a que as mulheres tenham negócios, né? Que, tenham, que você chegue num lugar de poder, que você chegue num lugar de ter bastante dinheiro, que você esteja, então, à frente de ter funcionários e tal. O que tem de crença e de ponto de vista que impede isso, você não tem, né? A gente não tem noção do que está por trás. E aí, às vezes, a gente não entende. A gente trabalha, 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 faz, mas tem um monte de coisa ali trabalhando pelo contrário. Aí a gente não consegue, né, chegar naquilo que a gente queria, né? E o tanto de ponto de vista também de que você sempre tem que ter alguém te apoiando, te ajudando, né? Uau, o que mais é Muito. possível? Muito, esse é um ponto de vista bem grande também. Que as pessoas acham, mas é porque eu não consigo porque eu não tenho apoio. Mas eu não consigo porque a minha família, né, acha que o que eu tô fazendo não tem nada a ver. E aí, tipo, tá, então até quando você vai ficar dando poder para as outras pessoas, né? Então, até quando você então não vai, se você quer apoio, então por que você não arruma apoio? Né? Entre em um apoio, tipo, entre num, né? Não vá participar de algum grupo, que seja um grupo no WhatsApp, ou então um grupo, né, uma mentoria, ou então um curso, algo que te apoie, tipo, porque hoje em dia a gente tem acesso a isso. Não precisa ter nascido na nossa vida, né? A gente pode buscar criar o apoio, né? É isso, vai fazer uma escolha, né? O Uhum, quanto que tá cheio de gente nesse exato momento, Fabi, no mundo, se lamentando que as coisas pararam. Ai, as coisas pararam. Ó, quanto que as pessoas ouvem isso? Quanto que você tem ouvido isso no seu dia, todos os dias? Tá tudo parado, as coisas pararam. O quanto que você tá comprando esse ponto de vista para parar a sua uhum, vida e as suas criações e para não dar nenhum passo além da sua zona de conforto. E se você puder sair de tudo que é conhecido para você até agora e perguntar o que mais é possível, o que eu posso criar agora que eu nunca criei e o que se requer para isso. Porque é isso, se requer uma ação, um passo. Então eu vou agora olhar para isso aqui que eu nunca olhei. Eu vou uhum, aqui. Quem são as pessoas que me inspiram? Então, faz uma lista aí com as 10 pessoas que te inspiram. Como seria você receber dessas pessoas? Fazer uma uhum, mentoria com essas pessoas, criar com essas pessoas, convidar essas pessoas para uma conversa, para uma sessão. As possibilidades estão aí. E o quanto que você não uhum. dá um passo, né? Sim. O quanto que as pessoas estão comprando esse ponto de vista de que está tudo parado. E tudo que isso é e está trazendo à tona agora. Vamos destruir, descriar, por favor, sim. Sim, sim, Né? muito. Percebe Tá, como tem tá. essa energia no ar, Tem, assim? De tá tudo tem. parado, a economia tá parada, a política tá um lixo, então eu não vou criar nada na minha vida porque eu sou o efeito disso tudo. E se Uhum, você não precisar ser o efeito disso tudo? total. Muitas pessoas, elas entram, né? Às vezes a pessoa não percebe, né? Que onde tem uma causa tem um efeito. E aí você tá escolhendo sempre ser o efeito, né? Tipo, como seria experimentar então ser a causa, né? Um pouquinho. Né? Como seria experimentar ser a causa? Tipo, né? Mas aí eu volto àquilo, é a nossa cultura que ensina que a gente é refém do que o mundo tá, do mundo, da política, da religião, então, para a gente sair disso, a gente tem que ter uma escolha. E as escolhas eu posso tomar, não preciso tomar uma escolha daqui 6 meses, eu posso tomar uma escolha hoje, agora, nesse minuto, né? Tipo, a escolha, ela tá aí a todo momento disponível. Então a gente escolhe sair disso a hora que a gente quiser. E só a gente que pode escolher. Ninguém pode escolher por a gente, né? Tipo, não adianta, eu posso falar, fazer. Eu não consigo escolher por ninguém. Eu não consigo escolher nem pelos meus filhos, né? Tipo, então você imagina, tipo, só a gente tem esse poder e isso é incrível, né? Saber que a gente tem esse poder tão grande, só que a gente não coloca essa. A gente não percebe, porque a gente não foi ensinado, não foi educado, que nós, né, temos esse poder pessoal, né, de escolha. Então, eu acho que De de, criação de criar a constante. nossa vida, é. Então, eu percebo isso. Assim, uma outra contribuição que eu vejo é isso. Quando você, então, começa a criar a sua vida a partir de qualquer
a partir do que eu quero, não a partir de tudo que vem de fora. Quando a gente começa a criar a nossa vida, vão julgar, algumas pessoas vão julgar a gente, vão julgar, e tudo bem. Só que assim, você não tem noção do quanto outras pessoas vão se inspirar naquilo e vão começar a criar a sua vida também, e criar uma outra vida também. Então, mira nisso, né? Tipo assim, que você, sendo você, você vai então inspirar outras pessoas a serem também. Mira nisso, e não no que os outros vão achar, vão te julgar e vão falar de você e vão, tipo, dane-se, tipo assim, se você tem que escolher, você tem que fazer uma escolha, tá? Eu vou me parar porque eu não quero receber o julgamento de quem vai, né? De quem tá parado também e vai me julgar, ou eu vou sair desse lugar e vou escolher receber, então, outras coisas das pessoas que eu vou inspirar, sabe? Tipo, é uma escolha também, né? A gente tem aí as escolhas todas disponíveis. E eu falo também, Fabi, que a escolha, ela é um estado de presença. Porque quando você não está presente, você está funcionando num piloto automático. E quando você está funcionando no piloto automático, você está sempre sendo o efeito dessa realidade. Então você está sendo o resultado da vida das pessoas que estão do teu lado, o resultado da notícia que você acabou de ler, o resultado da vibração que está no planeta agora. Você não está presente e aí você não percebe que você pode sim escolher a sua vida. Você não precisa ser o efeito das coisas. Né? Essa ausência na própria vida, esse funcionamento no automatismo, você se levantar da tua cama de manhã e não perceber que você pode escolher o seu dia, você pode escolher a sua vida e não precisa projetar para daqui 6 meses. O que eu posso escolher diferente hoje que vai criar algo diferente na minha vida? Então é escolher sair também do buraco. Né? Sim, total. E se perceber que não tá dando conta sozinho, pede ajuda. Pede ajuda. O mundo tá cheio de gente aí, né, que pode ajudar. E às vezes a pessoa também, Rê, não percebe que uma escolha, por mais simples que seja, ela vai fazer diferença. Porque as pessoas, elas ficam esperando que tudo vai ser muito grande, né? Tipo assim, eu vou escolher hoje que eu vou mudar, que eu vou começar um negócio. Aí quando chegar amanhã, a pessoa já quer estar rica e milionária e, tipo, saindo no jornal, sei lá o que seja. Né? E, tipo, não é assim. As coisas... Não que não possa ser assim. Pode, mas, assim, tenha paciência, né? Olhe o processo, perceba o processo, vá comemorando cada coisa que você consegue. Tipo assim, por exemplo, eu fiz o canal no YouTube, né? Daí, tipo, não tenho quase ninguém que tá me seguindo, mas assim, esses dias, pela primeira vez, eu recebi uma mensagem do YouTube falando, né? Você teve tantas visualizações e não sei o que, não sei o que lá. Não. Eu falei, nossa, o YouTube percebeu que eu existo. Olha que legal. Qual é o teu canal no YouTube, Fá? Acho que a Fabiana, eu nem sei, mas eu acho que a Fabiana Alves facilita. Eu acho que é isso. Mas eu vou olhar, peraí, deixa eu ver aqui. Eu não sei o nome, eu acabo não divulgando tanto ele. Mas, de qualquer forma, eu já estou movimentando, sabe? Já criei vídeos, já coloquei lá. Aí eu até fiz uns stories mostrando, né? Tipo, eu mostrei os primeiros vídeos que eu fiz, e aí depois, no segundo, já tinha umas capinhas. Aí os terceiros eu já melhorei as capinhas. Eu falei assim, gente, olha só, é isso, sabe? A cada dia você vai fazendo uma coisa, e aí daqui a um ano... esse meu YouTube vai estar super lindo. Yes! E se eu não tivesse começado hoje, daqui a um ano ele não existiria. Então vamos festejar e vamos olhar para cada dia, para cada escolha que a gente faz, né? Hoje, tipo, mesmo que seja pequenininha. E aí eu dei um outro exemplo também, que é uma bailarina. Eu peguei uma cena de uma bailarina fazendo o Lago dos Cisnes, uma cena assim incrível, tipo de uma bailarina fazendo aquilo, tal. Emocionante e tal. Aí eu coloquei embaixo assim, você acha que ela começou ontem? Né? Yes. Tipo, se não fosse a cada dia que aquela bailarina treinou e que ela foi, que ela se aperfeiçoou, tal, ela não teria chegado naquele nível de perfeição. Então a gente tem que olhar a cada dia, tipo assim, o que eu fiz hoje é incrível. E se eu fizer um pouquinho cada dia, tipo, daqui a um ano o que eu fiz vai ser muito, sabe assim? Então começa hoje. Se você acha assim, mas agora não vai dar mais tempo de eu começar, porque senão... Não, começa hoje. Começa hoje, porque se você começar hoje, daqui a um ano já vai ter feito muita diferença, entendeu? Então,
a gente olhar mesmo para esse poder de escolha, sabe? Eu acho que é muito legal. E Deixa eu é ver aqui. isso, lembrando do Dan Here aqui, ele sempre diz, lindos seres, e se a hora for agora? Agora, nesse Uhum, exato momento, agora que você está aqui comigo e com a Fá nessa live. O que sim. você pode escolher agora, nesse minutinho, nesse segundo, que vai criar uma possibilidade diferente na tua vida? O que você pode escolher agora, nesse minutinho, junto com a gente, que vai criar uma possibilidade diferente na tua vida? E se você puder escolher algo diferente agora, o que você escolhe? Olha que gostosa essa energia da É escolha, muito da bom. possibilidade. Em todos os lugares onde você está acreditando que você não tem escolha e nem possibilidades. Vamos destruir, descriar toda essa energia de estagnação, por favor. Vamos explodir essa energia de estagnação, Fabi? Vamos fazer um, Vamos, dois, três sim. aqui? Um, dois, Vamos lá. três. A gente vai usar um número aqui para explodir toda essa energia de estagnação e a gente poder acessar a energia generativa da Terra que está disponível para todos nós. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, Dois, três, um, três. dois, três, um, 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 Dois, dois, três. três. Uh, Uau! E ó, chega! Vamos atualizar isso tudo em quatro. Um, vamos. dois, três, quatro! O que mais é possível, né, Rê? Até me deu calor. Bom, para quem caiu aqui de paraquedas, a gente está brincando, eu e a Fabi, a gente está aqui falando de negócios, de possibilidade. A Fabi tem um monte de ferramentas, eu tenho um monte de ferramentas. Essa aqui que a gente brincou agora é uma ferramenta só para a gente poder entregar toda essa densidade e receber mais da própria terra. Mas quais são as suas ferramentas? Né? Qual é o teu saber que está aí e que é seu e como que você pode usar esse saber agora de uma maneira que você nunca usou antes? Tudo que te impeça de ter clareza sobre o seu saber, vamos destruir, descriar? Por favor. Sim. Que gostoso. Ô, Muito. Fai, me conta das suas próximas criações. O que tem aí? O Tá, que você está vamos lá. oferecendo para o mundo Rê, nesse momento? tenho tantas coisas, né? Então fica assim, tipo, tudo pipocando, eu não sei qual que eu vou focar primeiro. Mas assim, eu acabei de abrir uma turma de mentoria, né? Que tá super linda. E na mentoria eu foco em todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Em como olhar para o seu negócio como um negócio, por mais que você ache que isso não é um negócio. Te dá ferramentas para conseguir unir todas as suas partes e usar isso como seu diferencial. Ferramentas de produtividade, porque eu acho que a gente ganha tempo e não se perde no caminho, né? Porque as mulheres que têm muitas ideias, muitas potencialidades, às vezes se perdem no caminho, porque às vezes não tem ali um trenzinho onde entra e vai, né? Então a gente trabalha muito isso na mentoria também. E aí também trabalho as demandas de cada pessoa que vem para a mentoria. Então, assim, hoje em dia muitas pessoas estão com dificuldade em como trazer o seu negócio para o online, né? Tipo, porque a gente tem uma necessidade real. E aí eu consigo contribuir com isso, né? Com facilidade, com rapidez, para que a pessoa, né, não precise ficar aí perdida. Então eu consigo contribuir com isso. Mas então isso é um pouquinho, né, do que é a mentoria, sem contar que é um grupo de apoio, né? Onde a gente está ali durante a mentoria, ela é de 3 meses. E então eu fico ali acompanhando 3 meses, a gente traça ali um objetivo, digamos assim, e a gente vai realizar isso, né? Então é muito potente e todas as pessoas que já participaram da mentoria, o que elas falaram é isso, né? Tipo, a potência do que elas conseguiram realizar em tão pouco tempo, porque estavam acompanhadas, né? E quando a gente não está acompanhada e não tem ali uma, né, tipo, um grupo, uma pessoa tal, às vezes a gente se perde um pouco e não consegue realizar. Bom, mas aí fora isso, eu vou abrir de novo o workshop dos negócios para as mulheres, porque tem bastante gente me procurando. Ah, e tem uma coisa também na mentoria, que é que eu uso todas essas ferramentas quânticas, né, para isso. Porque eu já participei de mentorias onde eu vi as outras, assim, eu vi as pessoas, tipo, com uma puta dificuldade e que eu percebia que aquilo ali não era só uma questão de negócio ou uma questão de entender ou de uma questão de fazer. Era uma questão energética mesmo, a pessoa estava presa em algum lugar ali, sabe?
E aí, tipo, enfim, não ia, não fluía, e não fluía, não fluía. Então eu uso todas essas mágicas para facilitar isso, entendeu? Então, assim, eu tô unindo aí a questão do negócio e carreira com as mágicas, né? Tipo, que a gente pode Maravilha. fazer. E aí, Muito. isso, então, isso tudo faz com que a coisa flua muito. Então, aí as próximas Opa, e crianças. quem quiser saber mais sobre a mentoria, te procura no direct? Como que faz? Isso, me procura no direct, porque como eu fechei ontem as inscrições, né? Fechei a turma, só que assim, ainda sobraram algumas vagas, porque foi uma mentoria também que eu escolhi as pessoas, porque eu achava que, eu acho assim, que para mim ter sucesso com a mentoria, né, para eu sair realizada, eu precisava escolher pessoas que estivessem dispostas a realizar. Porque às vezes você também, a pessoa entra e ela vai ficar naquele, né, naquele lugar de, ah, mas porque para mim é difícil, mas eu não sei isso, mas eu não quero aquilo, nananana. E aí ela não realiza, ela sai frustrada e eu saio frustrada também. Então eu não fechei a turma com todas as pessoas que poderiam participar, eu fechei com um número menor. Então, só que a gente vai começar na terça, então assim, só tem até terça para entrar. Então se a pessoa tiver interesse, pode me procurar, a gente conversa no direct. E aí depois só vai ter a próxima turma, que aí eu vou ver quando vai ser ainda, né? Não tenho certeza de quando eu vou abrir. E aí, bom, aí eu vou lançar agora o workshop, né, de mulheres, de negócios para mulheres. Também vou lançar um atendimento individual, que eu vou olhar para isso mesmo, sabe? Tipo, juntar todas essas coisas e ver ali o que dá pra gente destruir, descriar. Na verdade, eu tenho vários produtos que eu vou ir lançando um de cada vez, para não ficar tudo junto, misturado, né? Então, assim, até o final do ano aí, tem um monte de coisa para ir lançando. Que E eu tô delícia. muito feliz com todas essas possibilidades, né? Muito bom, né, Fá? E Eu vou te você, falar, eu Rê? iniciei o Seja o Seu Brilho a semana passada, que também é uma mentoria, um acompanhamento, né? São 21 dias. Eu escolhi Uhum. 21 dias de mentoria para quem se cansou de viver sem brilho, Que sem lindo. luz, sem ser quem você verdadeiramente é. Então, nesse programa, eu uso como base. Tem uma base do mindfulness, né? Uhum. Que a gente pode parar, silenciar, para perceber que a gente não é esse volume de pensamento, sentimento, emoção e nem os acontecimentos externos. Então, quando a gente entra nesse lugar, a gente sai desse espaço de se tornar o efeito ou dessa realidade ou dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, tem o mindfulness como base, e aí eu uso muito os conceitos do Ayurveda para autocuidado, pois também sem um corpo potente a gente não cria nada na nossa vida. E Uhum. uso as mágicas também. Uso as Sim. ferramentas quânticas para desfazer todas as crenças e limitações de que a gente não pode ser o nosso brilho nesse mundo e que a gente tem que baixar o volume, sabe? Essa história de menos, baixa seu volume, não pode brilhar tanto, não pode criar tanto. O quanto que a gente comprou isso ao longo da nossa vida. Então, esse programa trabalha tudo isso numa mentoria de 21 dias. As vagas estão encerradas também, o bonde já está andando, está incrível. E eu vou Que abrir uma delícia. nova turma em julho. Então, quem tiver afim, pode clicar no link que está na minha bio. Tem uma fila de espera. E eu também Uhum. escolho as pessoas que estão verdadeiramente afim de mudar. Isso é importante, né, Porque Rê? se a pessoa não tiver afim, nada vai Uhum. funcionar, né? Não, Nada vai funcionar. E aí agora, Fá, eu abri um outro programa para as pessoas que não puderam ou não se inscreveram no Seja o Seu Brilho por conta de grana e etc. Ou até justamente por conta disso. É um programa que chama 21 dias para você parar de adiar a sua vida. Ai, que Que é delícia. para desfazer os sistemas de procrastinação. Sabe aquela coisa Sim. de ficar adiando, de deixando para amanhã? Sabe que tem que resolver isso, aquilo e não consegue? Então, é um Uhum. programa de 21 dias para desfazer esses sistemas de procrastinação. As vagas estão abertas para esse aí até terça-feira. E é Uhum. isso, Que escolhi também delícia. dar curso de barras online. Vou dar curso dia 23 e dia 27 de barras. Sim. Que E delícia, o que né? mais é possível, também estou dando Ative a Sua Felicidade. Que legal. Eu não fiz nenhum desse, porque eu não consegui muito olhar mesmo, sabe? Para isso. Então, que eu fiquei envolvida com essas coisas. Mas eu acho muito legal esse curso, né? Não sei como chama, se é uma classe, se é um curso. O Esse Ative a do Sua Atives. Felicidade. É. No Access, em inglês, né? É Get Your Happy On. É um curso curto, Ah, leve, entendi. em que a gente compartilha 4 ferramentas do Access.
Muito legal. Essas magiquinhas que a gente fica Sim, fazendo aqui, a que gente são, compartilha elas. que são tão simples, né, Rê? E às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa tão grandiosa, tão incrível, tão mega astronômica, e com 4 ferramentas dessas você já muda tudo, né? É muito legal, né? E sabe uma coisa que eu queria falar, Rê? Que eu acho muito legal falar, é que assim, muitas pessoas acham que, por exemplo, entrei em Axis, então eu só consigo usar as ferramentas de Axis dando ou classes de barras ou nos atendimentos presenciais, né? E olha só, o tanto de possibilidades que nós duas falamos aqui, que a gente usa as nossas ferramentas de outros jeitos, entendeu? Então, assim, é isso que eu foco muito, né, na mentoria, enfim, nas minhas criações. É que a gente não precisa ficar ali amarrado naquilo. Não é porque falaram que, então, se eu fizer um curso de base, eu posso atender e eu posso dar classe, né? Se eu fizer 3, eu não preciso fazer só essas 2 coisas. Eu posso fazer muito mais, eu posso criar muito mais a partir de quem eu sou, a partir do que eu sei, né? A partir de... Então, assim, é muito legal ver isso, né? Olha só o quanto que a gente está criando, que não é só a classe de barras, né? Muito além. É muito além. E aí, quando você consegue perceber isso, você parece que sai, deslancha e começa né, a crescer e a criar mais. Então, assim... É usar as ferramentas para potencializar quem a gente é, né, Fá? Amor, Sim. a live vai cair. Tá bom. Vai cair aqui, ó. Eu quero me despedir de você agradecendo muito pela contribuição que você é para esse mundo, para esse planeta e para minha vida. Pra você também. Você também, Rê. Obrigada por tudo. Vai ficar salva no meu IGTV, gente. Beijo enorme. Beijo.